Para a gente poder chegar nessa temática aí de segurança, acho que seria bom a gente voltar um pouco ao tempo e entender um pouco os períodos que nós passamos, né? Pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia, né? E por estarem há 9 anos no mercado, né? Então, vocês pegaram claramente esse período, né? O grau de consciência hoje de uma solução cloud é diferente do que era antes da pandemia? Sim, totalmente. Né? Teve uma transformação. Totalmente. Entendi. Totalmente. O mesmo presidente da Microsoft, o CEO, né, o Satya Nadella, disse que muitos anos, né, houve um avanço de muitos anos em apenas 2 anos. Né? A pré-pandemia, assim, nós conversávamos com as empresas, havia sim uma conscientização, mas é aquela conscientização de que, bom, algum dia eu vou fazer, assim, é importante, mas vamos com calma, né? Principalmente a questão do trabalho remoto, né? Uhum. Então, o trabalho remoto, assim, eu lembro de 15 anos atrás de ir para os Estados Unidos e já existia lá. Então, tinha escritórios da Califórnia que tinham pessoas, né? E eu tinha participado de reuniões que você tem o diretor, o gerente, o supervisor e uma galera, cada um num estado e participando. Então, o gerente não está junto com a equipe. Isso aí eu via há 15 anos atrás nos Estados Unidos. Já existia isso, porque já existia infraestrutura, então era mais fácil lá. Aqui no Brasil, sim, existia, mas algumas empresas praticavam, as empresas que praticavam eram as empresas de fora. As empresas brasileiras mesmo tinham uma reticência muito grande com isso, né? Bom, na altura que veio a pandemia, então isso foi, né, foi um desespero, né? Porque, de repente, foi feito o lockdown e a questão nem foi tanto o lockdown. Assim, a situação foi, nós não sabíamos quando voltaríamos. Essa foi a situação. Porque aguentar 15 dias é uma coisa, mas teve países que ficaram 3 meses fechados, como a Inglaterra, por exemplo. Né? Então, no Brasil, nós não sabíamos quanto tempo ia demorar. Então, aí houve, né, depois de algum tempo, as empresas, 1 semana, 2, 3, 4 semanas, as empresas começaram a correr em cima das soluções para colocar o negócio para funcionar. Então, muitas decisões foram tomadas, não só a nível de tecnologia, mas a nível de negócio, né? E agora, nós estamos na pós-pandemia, né? Então, durante a pandemia, algumas decisões, às vezes até, assim, talvez exageradas um pouco. Teve empresas que mudaram o contrato, né? Então, de trabalho do funcionário. Então, era 100% local presencial. Depois passou 100% remoto, a empresa achou que era o novo normal, tomou decisões. Apostou diante de um cenário que ainda estava em andamento. Provisório. Mas apostaram, tem gente que apostou muito, mudou o contrato, tudo. E fecharam sedes inteiras, né? Entregaram, né, salas Espaços. E sedes e disseram que iam continuar daqui para frente sempre assim, né? E os funcionários se adaptaram, mudaram de cidade, de casa, foram para a praia, foram para outros países, muitos venderam os carros, né? Então, ele se ajeitou de um jeito que era daqui para frente. Então, o que acontece é que nós estamos vivendo a história, né? Nós estamos participando da história. E a história agora, o pós-pandemia, está todo mundo fazendo as contas. Então, as empresas estão vendo que, provavelmente, 100% remoto não é a melhor solução. E agora começa esse efeito de análise, e já começa o efeito inverso. Então, tem empresa que mudou o contrato, está querendo mudar de novo o contrato. Só que está deparando com uma inércia muito grande, porque o funcionário já mudou de casa, vendeu carro. E tem empresas, desculpa, tem profissionais, por exemplo, que eles se autorregularam como só atendendo home office, no caso, né? Ou seja, ainda existe uma oferta em algumas áreas, sobretudo tecnologia, né? Exato. E é onde o profissional, pela falta de profissionais, ele tem um poder de barganha maior, né? E acaba que, por exemplo, tem gente que não aceita o contrato se não for só home office, né? Hoje, por exemplo, aterrissando para a tecnologia, a pandemia. Antes da pandemia, na Microsoft, a gente já tinha tecnologia para home office. Então, é até engraçado, porque muitos clientes, a gente fala com mais de 3 mil clientes, já falando para dos clientes de como funciona, o que dá para fazer de casa, dá para trabalhar remotamente com segurança, etc. Eles não acreditavam muito, né? Quando veio a pandemia, aí pegaram o telefone, Latini, preciso da solução agora. Então, quando a gente fala de tecnologia,
Com essa tecnologia da Microsoft, sim, você consegue atender a todos esses cenários. Uhum. Aí entra essa questão do profissional e pessoal, né? Hoje você tem um déficit de profissionais no mercado de tecnologia. Uhum. Então, esse profissional escolhe, claro, né? Sim. Onde quer trabalhar e como quer trabalhar. Mas segundo o que a gente tem visto, aí não é bem assim o home office, né? Uhum. Há áreas que se adaptam muito bem e outras áreas que não. Então, tem que ser muito bem medido por cada Sim. organização isso, né? Boa. E tem categorias que, de fato, né, existem números assim, por exemplo, a questão das reuniões, né? Uhum. Então, tudo remota, você consegue colocar elas bem... Você dá aquela sensação que está tudo muito organizado, mas você só trata um assunto. Quando você Sim. está aqui no escritório, né? Você levanta, a gente viu agora mesmo antes Uhum. aqui do podcast, você mesmo, né? Sim. Você levanta até você anda pelo corredor até pegar o café e voltar, você trata de 2, 3 assuntos. Sim. Né? Você tratou de 2, 3 Você tem mais assuntos dinamismo, ali, né? então, No isso, dia a e dia. isso quando você está em home office, você não tem isso. Uhum. É difícil, porque você desconectou, acabou a ligação, né? Então, é difícil você ligar, pegar a pessoa não atende. Então, é realmente uma nova fase da história que a gente está vivendo, né? É o que a gente está falando também que, por exemplo, no nosso caso, trabalhamos junto, teve pandemia, tudo, e muitas ideias são geradas num cafezinho, Uhum. né? Então, com a pandemia, você se perde bastante desse Sim. contato, né? Com a cultura da empresa também, né? Sim. Então, a pessoa acaba indo para outro caminho que não é exatamente a cultura da Sim. empresa. Então, a gente tem que trazer de volta essas pessoas. Né? Você citou um ponto muito, muito interessante sobre a oferta e procura, né, do emprego, no caso do profissional de tecnologia. E, de fato, é isso. A Latini, como tem crescido muito, nós, assim, sempre temos 5, 6, 7 vagas abertas. Sim. Né? E é normal, a contraproposta que vem olha, é home. Eu só trabalho se for home Sim. office, né? Uhum. No nosso caso, essa é uma experiência bastante particular nossa, da Uhum. Latini, né? O home office, para nós não achamos que funciona, por exemplo, na área de vendas para o primeiro ano. Porque, assim, todas as empresas são uma diferente da outra, né? Como o tipo de sangue, né? O sangue que corre aqui, né? Uhum. O sangue, o tipo é O positivo, negativo, mas o sangue que corre ele é diferente totalmente, né? Sim. De todos os seres humanos. As empresas são diferentes. A jornada digital que a gente encontra de todos os nossos 3 mil clientes são diferentes. A Latini também é diferente. Então, quando há a contratação de um funcionário para trabalhar na Latini, ele precisa absorver a nossa cultura, porque a Latini é única no mercado. Sim. Ele não consegue absorver isso se tiver remoto. Entendi. Ele tem que estar presencial. Então, o remoto, para nós, depois de 1 ano, 2 anos, ele é algo conquistado. Entregar satisfação 100%. É que parte da pessoa também aprender a trabalhar Sim. no home office. Por exemplo, uma posição de um desenvolvedor, às vezes é mais fácil ele desenvolver isso no home office do que no escritório, Sim. abarrotado com vendedores, com um monte de gente falando. Então, isso que cada empresa tem que entender do seu negócio para as pessoas conseguirem ser mais produtivas, né? Oh. E o híbrido é uma solução para você ter um meio termo ou ter uma opção intermediária aí para quem valoriza tanto o home office e também para você não perder bons profissionais que vê pelo menos uma possibilidade do Sem híbrido dúvida. como sendo... Sem dúvida. O caso da Latini, nós não tínhamos muito home office antes da pandemia. Sim. Né? Hoje, o conceito ficou muito mais comum na empresa, né? Então, todas as áreas, né? Inclusive os sócios, né? Eu e o meu sócio, né? O Samir. Então, ficou muito mais claro para nós isso, muito mais fácil de discutir, de aceitar, né? O híbrido é muito poderoso, porque você mostra o respeito, né? Pela necessidade do colaborador, né? O colaborador... nós temos colaboradores, assim, São Paulo é uma cidade grande, complexa, né? O trânsito, né? Uhum. Então, muito é feito mesmo com carro, né? Então, Até porque vocês estão em Alphaville, né? Estamos E em Alphaville, Alphaville não comporta toda a demanda que tem de empresas
sobretudo É de isso. empresas de tecnologia, É isso. mas Pega que estão ali. Castelo ali e acabou, né? É isso, né? Mas ele acaba sendo um contexto muito poderoso, o híbrido. Uhum. Então, você dá 1 dia ou 2 dias pro colaborador, independente das áreas, né? Uhum. Independente das áreas. Nós tivemos um caso interessante que um vendedor nosso foi morar, porque precisava, né? Isso foi, se eu não me engano, antes da pandemia, ele foi morar em Miami. Ele Entendi. foi morar em Miami, porque precisava, ia fazer o curso, nós apoiamos, gostamos muito dele, treinamos ele e tal. E ele ficou 1 ano e meio, batendo as metas todos os meses. Entendi. Então foi algo bem interessante. Assim como um conjunto, você ter o trabalho híbrido, que você fique 3, 4 dias na empresa, 1 dia em casa, é um negócio que tem funcionado muito para nós. Funciona muito bem. Quando o colaborador já pegou para si a cultura da empresa, já entende como tudo isso funciona, Mais fácil. o Tranquilo. home office é totalmente tranquilo. Aí é mais fácil, você já confia nele, você sabe quais são as metas que você tem, os objetivos, os parâmetros. Então, não é porque ele saiu do escritório um dia que o nível de confiança na produtividade dele vai baixar. Sim. Então, ela fica intacta. Uhum.